Notícia que chega da Argentina. Sob o comando de Javier Milei, a inflação mensal do país atingiu o menor nível desde o início de 2022. De acordo com os dados publicados pelo governo nesta quarta-feira, esse índice chegou a 4% em julho, representando uma queda de 0,6 ponto percentual em relação a junho. Esses números se tornaram ainda melhores se comparados com dezembro de 2023, quando Milei assumiu o poder. Esse índice estava em 25,5%. Vou começar essa com o Luiz Felipe Dávila, que tem acompanhado essa ascensão econômica da Argentina. Dávila, quais foram as estratégias e as medidas cruciais, importantes, tomadas por Javier Milei e sua equipe para conseguirem alcançar esse índice desse mês? Inflação de 4%, é quase um milagre, né? É verdade, Canhoto. O que a Argentina de Milei fez foi o oposto do Brasil. Cortou o gasto do Estado, reduziu o tamanho da máquina pública, mostrou disposição para ter austeridade fiscal e, mais do que isso, conseguiu aprovar uma legislação, a famosa legislação ônibus, que era uma série de medidas para aumentar a eficiência do Estado, mensurar a qualidade do gasto público dos programas e acabar com toda aquela intermediação que existe no Estado, que custa muito caro ao contribuinte e não traz benefício algum para melhorar a qualidade do serviço público. O resultado está aí. Milei, quando assumiu a presidência da República, a inflação na Argentina era 25,5% ao mês. 6 meses depois, caiu para 4%. E vai continuar a cair, porque a política de austeridade, corte gasto público, da eficiência do gasto, e agora respaldado por esse projeto importante aprovado pelo Senado e pela Câmara, vai permitir que a Argentina dê um salto gigantesco na melhoria do gasto público. E isso é má notícia para a esquerda na América Latina, que não vai poder apontar o dedo para as excentricidades de Milei e vai ter que reconhecer o trabalho que Milei vem fazendo para sanar a Argentina e desintoxicá-la do período desastroso do peronismo de esquerda que arruinou um dos países mais ricos do mundo em riqueza natural. Programas Pingos nos Is, a notícia em destaque: Javier Milei e sua administração acabaram reduzindo a inflação na Argentina. Quando ele assumiu a administração, a inflação estava em 25,5% e caiu agora o último índice registrado, 4%. Mota, tá com aquele livro aí? Ele está seguindo os preceitos defendidos por ele naquele livro? Se não estiver respeitando, talvez a oposição o chame de charlatão, mas ele está resolvendo as coisas, hein? Ele está dando aula, como diz a molecada. Eu não tenho dúvida que em breve 4% vai ser a inflação anual da Argentina. Eu não tenho dúvida nenhuma que, salvo algum desastre, como foi a pandemia, o governo argentino vai servir de modelo às nações latino-americanas. Não só pela gestão na economia, mas pela postura de estadista de Javier Milei. A gente tinha esquecido o que era ser um estadista, pela sucessão de líderes patéticos que a América Latina tem visto, aliás, o mundo inteiro. Um prato cheio para os regimes do Oriente, onde líderes fortes estão no poder há décadas, olham para o Ocidente e veem o Ocidente em brigas fraticidas, veem o Ocidente empenhado em proteger criminosos, em dar abrigo e estímulo àqueles que atacam os fundamentos da nossa civilização ocidental. E o primeiro requisito para sair disso é ter coragem moral. Lógico, inteligência também ajuda, e isso o Javier Milei tem de sobra. Eu me lembro quando eu ouvi o Javier Milei na CEPAC, acho que foi há 2 anos atrás, em Campinas, participando de um debate, de uma discussão
com Eduardo Bolsonaro e outro político, que eu sempre esqueço de que país era esse outro político, que eu só consigo lembrar daquele político argentino, que tinha aquele penteado diferente, ideias completamente inovadoras, ideias liberais, ideias libertárias, e agora esse político está no comando do país, Argentina. Então, meus amigos, nunca percam a esperança, nunca se entreguem esse pessimismo exagerado que eu vejo algumas pessoas se entregando. Se aconteceu com a Argentina, pode acontecer com o Brasil também. Você, Cristiano Beraldo, entre um expresso, um macchiato e um copo d'água, queria suas reflexões sobre a administração de Javier Milei, que mais tem lhe chamado a atenção e agora ostentando números muito favoráveis em relação à inflação, né, Beraldo? Aqui já está muito tarde, estou precisando de cafeína, Caniato, para ficar afiado. O que acontece? Quando você via os países tentando resolver o problema inflacionário na década de 80, era um ambiente muito mais hostil do ponto de vista mundial. O mundo passava por uma transformação muito grande. Você ainda tinha, até o final da década de 80, o mundo dividido, as relações comerciais ainda ainda estavam tentando encontrar ali o seu modelo mais efetivo, os efeitos de taxa de juros de um país sobre o outro, enfim, ainda existia muita ineficiência no ambiente econômico mundial. Quando você anda 40 anos para frente, chega nos dias de hoje, obviamente, a dinâmica econômica ela é muito mais eficiente hoje. Não há mais segredo para você resolver problemas inflacionários. O que Javier Milei está fazendo é o dever de casa que qualquer país sério tem que fazer. Se a Venezuela tivesse uma eleição justa e o criminoso do Hugo Chávez fosse para a cadeia e houvesse uma substituição do poder pelo grupo de Maria Corina Machado, eles teriam que fazer exatamente a mesma coisa. Por quê? Quando um país é sério, e a Argentina é um país relevante, tem uma agricultura relevante, tem uma série de aspectos extremamente positivos, um país grande, populoso, quando o país faz um trabalho a sério, o investimento vem. Há um excesso de dinheiro no mundo procurando lugares para investir. Então, se você cria um ambiente favorável, os investimentos de longo prazo vão aparecer, que é diferente do que acontece no Brasil. No Brasil não se faz o dever de casa, o dinheiro que vem é esse dinheiro especulativo. Aqueles 50 bilhões de dólares que a viagem presidencial à China teriam gerado nunca apareceram por aqui. E o que apareceu foi, por exemplo, a colocar dinheiro na empresa brasileira de comunicação. Quer dizer, qual é o interesse da China na produção de conteúdo do canal estatal brasileiro? Qual é o interesse da China no monitoramento da Amazônia? Então essas coisas acontecem, porque é interesse deles. Agora, interesse nosso, do Brasil, para ter uma sustentação de longo prazo no nosso desenvolvimento, não acontece. Por isso nós temos muita dificuldade de controle de inflação, nós temos muita dificuldade de redução de taxa de juros, nós temos essa dificuldade crônica de diminuir o tamanho e o peso do Estado brasileiro. Esse dever de casa que a Milei está fazendo, o Brasil terá que fazer. Nossa hora vai chegar e eu espero que seja em breve. Agora, Dávila, você no início ficou um pouco desconfiado do estilo Milei de ser, a maneira como ele se posicionava, subindo o tom desnecessariamente, teve aquela apresentação quase com um show de rock, enfim, algo que não é comum a um presidente da República. Mas, enfim, é possível ser extravagante e ao mesmo tempo um bom presidente, ou você acha que aos poucos ele deve modular essa participação em programas, em entrevistas, redes sociais e deve se atentar somente à questão que envolve a administração do país? Olha, Milei aprendeu rapidamente que esse populismo esfuziante não ajuda a promover a sua pauta econômica, que é tão importante para o país. E aí ele foi baixando o tom, acertando e aprendendo a fazer política. Eu digo, a primeira votação de Milei, eu me lembro na Câmara, ele estava em Davos. Ele devia estar na Argentina ligando para todos os deputados e cobrando voto. Aí perdeu a votação. Aí voltou para casa, aprendeu, ficou sim ao telefone, fez uma aliança com os governadores, conseguiu aprovar na Câmara e fez o mesmo trabalho depois no Senado Federal. Então, Milei vem aprendendo rapidamente a fazer política. E eu digo que ele tem um bom exemplo para se espelhar nisso,
que é a Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália, que é uma pessoa que sabe fazer isso muito bem, ser muito pragmática no sentido de governar e aprovar as reformas importantes e dosar o tom palanqueiro, porque isso atrapalha as negociações políticas. E Milei vem aprendendo rapidamente, e eu aqui reconheço e fico muito contente de vê-lo aprendendo, corrigindo os erros dos seus exageros a cada movimento e enfatizando a sua dedicação a aprovar o que é relevante na política. Porque, no fundo, cá entre nós, essa história de palanque é muito bom para impressionar o eleitor, fazer graça, meme, mas não ajuda em nada a modernização da Argentina. E a Argentina encontra-se numa crise profunda de décadas, por ser um país dilacerado pelo populismo, principalmente esse populismo de esquerda peronista. Existia até, Candiato, um prêmio Nobel de Economia que dizia, olha, eu consigo entender por que os países se tornam ricos e pobres, mas dois países que a economia não consegue explicar é o Japão e a Argentina. O Japão porque não tem nenhuma riqueza natural e se tornou uma das maiores potências econômicas. E a Argentina, porque tem todos os atributos importantes para ser um grande país e se tornou um país arruinado pela política. Então, o que Milei está fazendo é isso, fazendo jus a ressuscitar uma Argentina democrática, livre, ligada à economia de mercado e, para isso, tirando um pouco o chapéu de populista e colocando o chapéu de estadista. Você, Mota, não faz tanto tempo, alguns analistas falavam numa onda vermelha nas Américas, né? Se referindo a México, Colômbia, Chile, até colocaram Joe Biden aí nesse balaio. Mas, enfim, você acha que Javier Milei pode liderar um processo até orgânico de retomada de alguns estados por parte dos conservadores liberais, Mota? É cedo para dizer, Canhato. Eu tenho esperança que sim, eu torço para que sim, eu rezo para que sim, porque os nossos filhos merecem isso. A gente não pode continuar vivendo num país onde a melhor chance de sucesso para os nossos filhos é o aeroporto, onde muitos pais, assim que o filho começa a entender alguma coisa da vida, o pai diz, olha, meu filho, se prepara, porque quando você se formar, você vai embora daqui, porque esse país não tem futuro. Isso é inadmissível. O Dávila falou aí de dois países que a economia não consegue explicar, Japão e Argentina, Dávila. Eu acho que nessa lista está faltando mais um. Um país que tem tudo para ser uma potência mundial, que tem condições climáticas, que tem riquezas minerais, que tem uma posição geopolítica, né? Nós não temos nenhuma guerra nas nossas fronteiras, o país inteiro falando uma língua só, a mesma cultura. Por que o Brasil está sempre, dá essa impressão para a gente que está sempre parado nesse mesmo atoleiro? Parece que os nossos destinos estão sempre sendo decididos pela mesma meia dúzia de poderosos, dos mesmos gabinetes, tendo as mesmas conversas. Então, eu acho que eu tenho uma esperança enorme, Canhato, de que o Milei, que foi, pelo menos na minha percepção, uma vitória imprevista que a gente teve. Ninguém estava contando como certo que o Milei ia vencer essa eleição da Argentina. Eu, quando vi a fala dele lá no CEPAC, pelo contrário, eu achei que ele não tinha nenhuma chance, com aquelas ideias liberais e libertárias, de ganhar uma eleição. E ele conseguiu. Quem sabe isso é um sinal, quem sabe isso não mostra o lado positivo de toda a tecnologia que nos cerca hoje, da disseminação de informações. O Milei teve a ousadia de propor acabar com o Banco Central da Argentina, de propor adotar o dólar como moeda oficial. Ainda assim, ele foi eleito. Ele escreveu um livro maravilhoso sobre economia, que eu já falei aqui. Ainda assim, ele foi eleito. Ele chama os ditadores do mundo pelo nome, de ditadores, de criminosos. Ainda assim, ele foi eleito. Então, quem sabe isso não é esperança para a gente.